Muito bem, agora são 7 horas e 39 minutos. Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Para você que nos acompanha aí pelo streaming, Folha FM 98,3 ou pela rádio, também, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Voltamos com o vereador Bruno Viana, eleito com 3.085 votos, ele que é filho do Gil Viana e, né, como todo mundo já sabe, perdeu o pai esse ano em virtude dessa pandemia, esse coronavírus e da Covid-19, e está eleito com, até eu fazia umas contas aqui com ele antes do início do programa, com 4.328 votos. O Gil Viana foi eleito em 2012, mas em uma outra situação, em outro cenário, em outro momento, e aquela eleição, se não me falha a memória, com certeza teve um índice de abstenção menor do que essa até porque tem essa pandemia aí, essa coisa toda, mas o Bruno conseguiu, né, então, com tudo isso, levando em consideração tudo isso, praticamente ter uma votação extraordinária nessa crise de votos, digamos assim. Meu caro Bruno Viana, primeiramente, bom dia, muito obrigado aqui pela presença mais uma vez no Folha no Ar, primeira edição. Seja bem-vindo e parabéns pela sua expressiva vitória. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo. Em primeiro lugar, quero agradecer a vocês pela oportunidade, por estar aqui mais uma vez, falando com vocês. É a primeira entrevista aqui depois desse domingo tão emocionante. Então, quero agradecer a vocês pela oportunidade. Estou muito feliz, muito grato. O sentimento que eu carrego comigo é de gratidão por tudo que aconteceu nesses últimos meses. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E eu só quero agradecer mesmo e bater um papo com vocês, falar um pouco do que foi isso tudo, do futuro, enfim. Vamos lá, estou à disposição. Obrigado mais uma vez. Vamos lá. Antes, só fazer aqui no rádio uma correção, Nogueira, que a gente já fez no canal também, já fez no online, porque no domingo a gente colocou o Bruno como o vereador mais jovem da história de Campos, mas recebemos informações dos nossos leitores, e aí contribuíram com a gente, porque nós buscamos e não encontramos o vereador mais jovem. Na verdade, foi o Manuel Luiz Martins Neto, diferença de meses para Bruno. Ele tomou posse com 23, fez 24 no mês seguinte a posse, e o Bruno toma posse com 24 anos. Isso foi em 1967. Nós pesquisamos e não encontramos. Depois que a pessoa o leitor deu um toque para a gente, buscamos lá no histórico da Câmara e realmente foi isso que aconteceu. Inclusive, o Manuel Luiz Martins Neto era amigo dos diretores do Grupo Folha, amigo de turma de Dona Dilma Abreu Barbosa, estudaram juntos no liceu. Então, assim, é até coincidência. É claro que a gente não queria omitir uma questão dessa se a gente tivesse encontrado antes, né, essa referência. Só fazendo essa correção e pedindo desculpas à família, claro, né, porque foi alguém ligado à família que passou certamente essa informação lá para a redação e chegou até a mim, a gente conseguiu confirmar. Mas, Bruno, você como vereador mais jovem da legislatura, é meio que a marca, e muito bem votado, por sinal, é meio que uma marca dessa questão da renovação de 80% da casa. Na verdade, você pode ser considerado várias marcas, né? Uma de ser rosto não conhecido, mas ligado a uma pessoa conhecida, de ser jovem e marcar essa renovação. Mas primeiro eu queria que você falasse sobre essa renovação da casa. Qual a resposta que a sociedade tem dado aos políticos, no seu ponto de vista, com essa renovação toda da Câmara de Campos? O que a sociedade busca ao renovar 20 dos 25 vereadores de Campos? Então, Arnaldo, realmente foi assim, até uma surpresa, né, uma coisa atípica, essa quantidade de cadeiras renovadas dentro da Câmara de Vereadores, mas acredito que tenha sido até uma resposta, né, um desabafo da população querendo essa mudança, essa renovação, querendo essa troca, né, nas cadeiras, e eu enxergo isso como positivo, né? Claro, assim, você renovar, você dá uma oportunidade a novas pessoas de estarem lá com novas ideias, novos projetos, novos pensamentos, mas isso é uma referência que nós temos. Agora que as cadeiras que foram renovadas, as pessoas que estão tendo essa oportunidade, e eu me incluo nisso também, que possam realmente tentar fazer a diferença, tentar ser um vereador, não é, no caso diferente, um vereador que possa estar presente, possa estar ativo,
Então, eu acho que é isso que vai realmente fazer a diferença, porque é uma oportunidade que o povo nos deu, né? As pessoas que foram renovadas, as cadeiras que foram renovadas, mas eu acredito que isso foi bacana, mostrou muita coisa nessa eleição, foi uma eleição muito diferente, como vocês falaram mais cedo, eu gosto de frisar, com uma abstenção de votos muito grande, e você conseguir fazer uma votação bacana no meio de uma pandemia com uma abstenção muito grande de votos, e essa renovação geral que teve na Câmara é realmente uma resposta da população querendo dar oportunidade a novas pessoas com novos ideais. Isso eu acho que faz bem, mas também nós temos que ver a partir de agora como é que vai ser a diferença, temos que fazer a diferença, né? Se temos a oportunidade, temos que fazer a diferença. Agora, Bruno, se tem um ponto positivo da renovação, você tem aí o ponto negativo, que é a ausência feminina na casa, né? O parlamento sem representatividade de mulheres, acho que ontem até comentava sobre isso, que a mulher ela merece seu lugar de destaque de representatividade em todos os setores, na política também, sobretudo no parlamento, onde leis são discutidas. Como você avalia essa ausência de mulheres e como fazer auxiliar para que os desejos das mulheres cheguem à discussão no parlamento? De que forma trazer essa visão feminina para o parlamento por meio de parcerias, de articulação para levar projeto? Como fazer isso? Então, realmente isso foi uma coisa que nos deixou triste. Eu conversava sobre isso com a minha família, com meus amigos. Na verdade, é um retrocesso. Nós temos que ser sinceros, não ter mulheres na Câmara de Vereadores, mas agora quem está lá dentro tem que fazer de tudo para tentar trazer as causas das mulheres, tentar brigar ao máximo, tentar, como você falou, ter essa articulação, escutar. É claro que nunca será a mesma coisa. A mulher estando presente, estando na Câmara de Vereadores faz uma diferença gigante, como você disse, é um retrocesso, mas agora, com esse resultado, nós temos que buscar de forma a se escutar para poder estar lá buscando representar as mulheres, mesmo que não seja da forma ideal, que precisaria ter uma mulher lá dentro, mas tentar representar os direitos das mulheres, as causas das mulheres, que são muitas e precisam ser escutadas. Eu vou trazer aqui algumas perguntas do grupo. Nogueira também quiser fazer alguma pergunta. Eu vou primeiro trazer aqui a pergunta do José Renato Duarte. José Renato, que eu conheci como secretário lá em São João da Barra. Aqui no programa, o Luiz falou também que foi secretário no governo Sérgio Mendes, além de servidor público de carreira. O José Renato coloca: você teve pouco tempo para preparar sua campanha, que, ao que se sabe, foi decidida com a infelicidade do falecimento do seu pai, o deputado Juviano. Acredita que o nome dele influenciou nos votos que obteve? Pretende dedicar seu mandato ao seu pai? Irá dar seguimento ao estilo político dele? Então, Arnaldo, é importante frisar, eu vou até voltar um pouco no tempo, que a minha candidatura, no caso, ela foi planejada, eu e meu pai juntos. Não foi após o falecimento do meu pai, eu gosto sempre de frisar isso, porque realmente muitas pessoas me perguntaram: Bruno, foi depois que seu pai faleceu que você decidiu ser candidato? Então, voltando um pouquinho no tempo, nós decidimos juntos lá em dezembro, que eu seria candidato, pois meu pai enxergava que você ter uma pessoa na Câmara de Vereadores de confiança junto a alguém no Estado, que no caso seria ele como deputado estadual, poderia trazer muitos benefícios, muitos recursos para dentro da nossa cidade. Seria uma parceria que, na minha visão, depois nós vamos falar sobre isso, é o que vai solucionar Campos, a crise que nós estamos passando dentro da nossa cidade, a articulação, a união entre os poderes. E assim, lá atrás nós iniciamos esse projeto e a partir dali eu comecei a viver ao lado do meu pai esse sonho de ser candidato a vereador, de ser pré-candidato a vereador, no caso da época. Depois, infelizmente, perdi meu pai, que foi assim, uma notícia que impactou não somente a mim, não somente a minha família, mas eu acredito que a toda a cidade de Campos. E ali eu decidi que eu não iria desistir, que eu iria continuar mesmo sem a presença física do meu pai aqui. Tudo que ele representava é pelas causas que ele brigava, como um amigo perguntou aí. Eu faço questão de continuar brigando pelas causas que meu pai brigava. Todo mundo sabe, em relação à pessoa com deficiência, por conta da minha irmã Gabriela, que eu perdi lá atrás também, que foi o motivo do meu pai entrar na política. Então, a partir disso, eu decidi que eu não iria desistir, que as causas que meu pai batalhava, as causas que meu pai brigava, mereciam ter uma continuidade. E foi um projeto sonhado por nós dois lá atrás. Não foi um projeto que eu sonhei sozinho depois do falecimento dele. Eu sonhei junto ao meu pai lá atrás e por isso eu decidi continuar. E assim, é claro que o nome do meu pai, ele sempre vai influenciar, não só nessa eleição, mas para o resto da minha vida, até porque meu pai teve uma
uma história, uma conduta maravilhosa, uma pessoa de um caráter único, que hoje aonde eu ando pela cidade eu só escuto coisas boas do meu pai. Então, com certeza influenciou positivamente, isso eu posso dizer, mas eu não fiquei somente me escorando nisso, somente falando do meu pai, por isso, porque eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande, sabe, Arnaldo? Uma responsabilidade muito grande, além de ser jovem, como você falou, ser o vereador mais jovem desse pleito, o segundo mais jovem da história, a partir de, olhando pelos dados. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade muito grande e sendo a renovação e também carregando o legado do meu pai, a história do meu pai, os projetos que ele brigava. Então, como o amigo falou, realmente influenciou muito. Mas a minha candidatura ela não foi preparada após o falecimento do meu pai, não. Ela foi preparada desde dezembro, junto a ele. Inclusive, se você olhar minhas fotos de campanha, as minhas fotos de campanha foram ao lado do meu pai, que foram fotos que nós fizemos lá em março. Então, nós fizemos essas fotos de campanha lá em março. E eu fiz questão de usar para colocar meu pai ao meu lado, não para que as pessoas tivessem pena de mim, mas para que as pessoas entendessem o tamanho do peso e da responsabilidade que eu carrego e que com certeza eu vou fazer de tudo para não decepcionar. Isso é o que eu posso falar sobre essa minha candidatura. Bruno, agora aqui, eu falei no início do programa, eu queria ouvir o seu posicionamento quanto a isso. Eu falei sobre esses partidos que tiveram divisões durante a candidatura. Não só o PSL, eu lembrei aqui do MDB, que dá o vice a Vladimir e os vereadores caminharam do outro lado. O PSL, se a gente for lembrar, o PSL, você comandava, houve uma intervenção, o Nildo pegou o comando do PSL, e nem todos os vereadores caminharam juntos, já que o PSL indica aí a vice do candidato do PDT, o Caio Viana. Como que se configurou isso e qual a sua posição hoje dentro desse cenário do PSL em Campos? Então, Arnaldo, foi como você falou, eu acho que de todos os partidos o PSL foi o que teve mais reviravoltas nesse cenário, véspera de eleição. É claro, eu quero deixar claro isso aqui, pois tem uma ótima relação tanto com o deputado Gurgel, que é o presidente estadual do partido, quanto com o Felício Laterça, que é também um deputado atuante aqui dentro da área, que está participando sempre e também esteve presente em todos os momentos para essa questão do partido. Mas o PSL passou por uma situação atípica, uma situação diferente, né, onde meu pai lá atrás era o presidente do PSL, né, e tinha um alinhamento, tinha uma linha que ele estava seguindo. Após o falecimento dele, eu assumi a presidência do PSL, fiquei como presidente até a véspera da convenção. Depois, por algumas decisões superiores, nós temos que respeitar, isso eu não estou questionando em nenhum momento isso, tivemos algumas mudanças, mas de qualquer forma, eu gosto sempre de frisar, eu respeito as decisões do partido, respeito a decisão que o partido tomou, sempre tenho conversado com o presidente Gurgel e com o Felício Laterça, o deputado Felício Laterça, são pessoas que eu tenho uma ótima relação, isso eu quero frisar, por tudo que aconteceu, mas eu também preciso dizer para vocês que eu venho eu herdei um grupo político do meu pai, que é um grupo que me acompanha desde o falecimento do meu pai, está ao meu lado, um grupo que acompanha meu pai há muitos anos, é um grupo que me ajudou a chegar agora a essa votação de 3.085 votos, e esse grupo, ele não apoia um determinado candidato. Isso aí, quem quiser acompanhar um pouco melhor, é só voltar no tempo um pouquinho e acompanhar a entrevista que meu pai deu em janeiro aqui mesmo para vocês, falando sobre isso. Então, assim, respeito às decisões do partido. Eu, Bruno Viana, não em relação a isso, até adiantando um pouco, eu sei que no último bloco nós vamos falar sobre isso, prefiro não me posicionar em relação a isso, mas falando sobre o grupo que me acompanha, o grupo do meu pai, que eu herdei do meu pai, todo mundo sabe qual era o posicionamento do meu pai, o saudoso deputado Gil Viana. Agora, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da votação. Queria falar um pouco sobre essa votação expressiva que você já citou aí algumas vezes. Você teve aí o Dr. Ábido, mais votado, o Marquinhos Bacelar, o pastor Anderson, o Marquinhos Bacelar, o Igor, figuras que não são desconhecidas do povo. Você tem o Dr. Ábido, já é vereador há 4 mandatos, o pastor Anderson, essa vertente, a gente vai ter a oportunidade de conversar com ele algum dia aqui no programa, mas essa vertente da Igreja Universal, o Marquinhos, filho do Marco Bacelar, irmão do Rodrigo, o outro candidato mais votado,
Igor Pereira, né, vereador, muito bem votado no primeiro mandato também. Depois vem o Maicon Cruz, que, embora seja uma figura desconhecida da política de Campos, estudamos juntos nas mesmas escolas públicas de Etafona, tanto municipal como estadual, sempre uma turma, ele é um ano mais jovem que eu, então sempre uma turma atrás, nós estudamos juntos em escolas em São João da Barra, ele foi candidato lá 2 vezes, e tem vínculo também com o governo do Estado, representatividade dentro do governo do Estado, sobretudo na Secretaria de Educação, e depois aparece você com esse legado, sim, como ser filho do deputado, ex-deputado, ex-vereador Gil Viana. Mas você esperava uma votação tão expressiva assim? Quando começou a abrir urna, sobretudo nessa apuração tensa que foi com essa questão da queda do sistema do TSE, e a gente ficou sem ter resultado aí por um bom tempo. Como que foi acompanhar essa apuração e chegar a esse resultado? Era o que você esperava? Então, Arnaldo, realmente foi assim, foi uma surpresa muito grande. Eu vou até revelar uma coisa bacana aqui. Lá atrás, isso eu tenho até anotado, quando meu pai fazia listas, né, de votações dos candidatos, para poder fazer o cálculo da nominata, quando ele era o presidente do partido, ele me colocava sempre com 3.000 votos. Isso é até engraçado, eu posso até mostrar depois a você a folha. Ele me colocava com essa votação, mas é claro que sem a presença do meu pai aqui, depois de tudo que aconteceu, foi surpreendente para mim. Eu acredito que, como eu disse, nós fizemos uma campanha de uma forma até bem limpa e bem leve. Eu usei bastante as redes sociais, falando de projetos, falando de ideias, e não assim, nem fazendo ataques, nada disso, mas falando das nossas ideias, dos nossos projetos. Inclusive eu posso falar um pouco melhor depois aqui sobre os projetos que eu tenho para a nossa cidade. E assim, quando sai na apuração no domingo, no caso, por tudo, gente, que aconteceu, essa eleição para mim, ela vai ser sempre a mais importante da minha vida. Foi até por questão pessoal mesmo, de um sonho vivido com meu pai, que depois meu pai já não estava mais aqui. Eu queria ter a honra de continuar o legado do meu pai e ao mesmo tempo trazer renovação. Foram os 2 lemas que eu usei, legado e renovação. Então, quando saiu o resultado no domingo, quando começou a sair o resultado, aí no caso abriram 50% das urnas, né? E aí estava lá com 1.600 votos. E aí ficou aquela tensão, né, porque não atualizava, e o TSE com aquele atraso, né, que não aconteceu, e eu ficava com medo, porque, né, assim, eu estava muito bem, mas ao mesmo tempo com medo de abrir os outros 50% e acontecer alguma coisa diferente, né, porque não estava sendo gradativo, estava sendo assim, uma sequência atrás da outra, 50%, depois foi direto para 100%. E quando saiu lá o 100%, com 3.085 votos, eu vou ser bem sincero para você, eu fiquei muito feliz, muito grato, vou ser bem sincero, até pela votação que nós tivemos assim, em áreas diferentes. Se você for olhar nossas votações dentro no caso da Zona 98 da Pedra, nós fomos os mais votados aqui da cidade, né, dentro da Pedra, e também na Baixada Campista, que é onde meu pai sempre teve uma relação muito próxima. Nós fomos muito bem, e abrindo esse leque também para outras regiões da cidade, mas assim, mantendo uma escrita que era do meu pai. Então eu fiquei muito feliz, muito realizado, com um sentimento de gratidão muito grande. Eu falo sempre, eu pedi às pessoas nas minhas reuniões, quando eu ia falar, pedindo uma oportunidade. Eu sou bem sincero em relação a isso, Arnaldo. Eu vim de uma criação do meu pai, que foi uma criação maravilhosa, uma criação firme que meu pai tinha comigo. Então eu pedi às pessoas uma oportunidade. Essa foi a palavra que eu usei, oportunidade. Então me deram uma oportunidade, graças a Deus, 3.085 pessoas me deram uma oportunidade, e eu agradeço e vou fazer de tudo para honrar esses 3.085 votos, não só para as pessoas que votaram em mim, mas para os mais de 500 mil habitantes da nossa cidade que merecem a nossa atenção. Então, Bruno, sobre essa questão da votação que o Arnaldo levantou aí, seguindo essa linha de raciocínio, pegando um pouco lá atrás, desde todo o sofrimento da perda do seu pai, que naturalmente é sempre muito difícil e complicado, reunir forças para seguir esse legado dele, e falando de números, e aí é uma questão de você chegar e pensar assim, poxa, meu pai tem uma tradição muito grande na cidade, vereador eleito com, né, mais de 4.000 votos em 2012, e deputado, enfim,
era candidato, era pré-candidato a prefeito, pré-candidatíssimo, né? Que ele lançou até aqui no programa, numa entrevista com ainda o Aloísio, né? O Arnaldo também estava, não me lembro. Pegou essa. Pegou. E também o Marco. Dessa entrevista eu não participei. Na verdade, apesar de eu ter entrevistado o Gil várias vezes, quase ter assessorado, inclusive, em 2016, a gente chegou a conversar para assessoria, enfim. Mas as entrevistas do Folha no Ar, coincidentemente, as duas entrevistas dele eu não estava. Uma foi num dia de Nossa Senhora da Penha, da Fona, eu estava envolvido lá, e na outra foi no revezamento, não foi a minha semana. Não, eu me lembro bem nesse dia do pré-candidatíssimo, de que eu vinha trazendo um café, né, para servir, parei assim, falei, vai pegar. Ah, não deu outra, pegou na hora. Então, assim, como é que foi essa... você falou que foi o mais votado aqui na Pedra, 987 votos, parece que o segundo mais votado aqui na Pedra teria sido o filho do Marcos Bacelar, Marquinhos Bacelar, 830 votos. E na Baixada, 1.500 votos. Enfim, como é que foi essa trajetória toda, desde lá do começo até conseguir esses votos? Você sentou e ficou esperando os votos do seu pai, que naturalmente, né, são talvez aí a maioria, ou você correu atrás, partiu, foi fazer o seu trabalho também conforme você aprendeu com o seu pai? Como é que foi essa passagem aí? Então, Cláudio, é importante frisar isso. No caso, eu tentei fazer um link nessa minha campanha, que era as pessoas do meu pai, o grupo do meu pai, que me ajudou muito, que eles me ajudaram demais, um grupo experiente, um grupo acostumado a vencer. Né? Meu pai, na última eleição, teve 14 mil votos dentro da cidade, deputado estadual, né? E dentro de Campos, se eu não me engano, foi o mais votado aqui de Campos na eleição para deputado estadual. No caso, teve 28 mil geral. Dentro de Campos, ele foi, se eu não me engano, foi o mais votado dos deputados estaduais daqui, se eu não me engano. Então, assim, eu sabia que pelo legado do meu pai, pela história, teriam muitos amigos que me apoiaram, como eu tive muitos votos de pessoas que eu nem imaginava, pessoas que depois me mandaram mensagem, depositei o voto em você, pelo seu pai, para você continuar os projetos do seu pai, a história do seu pai. Mas, ao mesmo tempo, eu tive um apoio muito grande, além do grupo do meu pai, que eu quero parabenizar aqui publicamente, o grupo do meu pai, que é um grupo vitorioso, um grupo que me acompanhou e que me carregou no momento mais difícil da minha vida. Eu também tive um apoio muito importante, que foi o da juventude de Campos. No caso, meus amigos, assim, pessoas que nunca se envolveram com política, que engajaram comigo, e foi criando essa onda dentro da cidade aqui. Então eu fiquei assim, muito feliz, muito realizado. Inclusive, aonde eu ando, as pessoas falam que o jingle meu ficou na cabeça, a música, então assim, até descontraindo. Então foi uma coisa assim que eu decidi não ficar parado. Claudio, porque no começo eu escutava de muitas pessoas, Bruna, a comoção do seu pai, ela vai te levar até isso, até aquilo. Só que meu pai nunca foi assim, vocês sabem disso. Meu pai era trabalhador, andava muito, era um cara que andava muito, e eu costumo seguir a mesma linha. Se eu quero seguir os passos do meu pai, eu preciso pegar tudo de bom que ele fazia e tentar repetir, né? Aprimorar. Eu acho que esse é o caminho que eu devo seguir. Então eu decidi andar, e eu fazia reuniões, não fazer questão de fazer reuniões grandes, fazer reuniões pequenas, mesmo conversando com as pessoas, falando dos propósitos que eu tinha nas minhas redes sociais, sempre colocando projetos também para poder falar, gente, eu sou o filho do Gil Viana, sim, carrego o legado do meu pai, sim, mas eu também tenho minhas ideias, tenho meus projetos que eu penso aqui, venho do esporte, que é a minha área, que eu sou atleta profissional, estou me formando em educação física, né? Tenho uma experiência da arena, uma arena de esporte, que eu tenho essa experiência de gestão ali há mais de um ano, mais de um ano e meio, gerindo. Então, assim, é uma coisa que eu carreguei, que eu fui carregando, falando com as pessoas, e misturado ao legado, junto com o sentimento de renovação que a cidade clamava, eu acredito que isso deu resultado. Então, eu fiquei muito feliz com esse resultado. Vou ser bem sincero, Cláudio, como você falou, eu andei bastante, não fiquei acomodado, esperando. A minha própria mãe, que deve estar aí comentando, aí, eu não estou vendo os comentários, mas ela só comenta gratidão, ela comenta isso o tempo todo, né? Minha mãe, guerreira, Andréia, que foi muito difícil para ela também, acredito que mais difícil até do que para mim, por tudo que ela viveu com meu pai desde o início
da trajetória dele. Então, assim, o sentimento que eu tenho hoje é de gratidão às pessoas que me deram essa oportunidade, as 3.085 pessoas que me deram, e também a todos, pois muitos amigos eu chegava, o pessoal, já tem compromisso, mas eu tô torcendo por você, e esse sentimento foi bacana, que me moveu, e eu fiquei muito feliz com o resultado, andei bastante, Cláudio, eu preciso dizer, estou me preparando cada vez mais, isso eu gosto de falar, porque a gente escuta muitas vezes, eu sei de tudo, eu sei falar sobre tudo, eu sei de todas as áreas, e eu acho que esse não é o caminho. Eu sou jovem, tenho 24 anos, estou aprendendo, vou aprender muito mais, vou acertar, vou errar, isso é normal do ser humano, qualquer pessoa acerta e erra, mas eu faço de tudo para me preparar, pois, como eu disse na última resposta, as pessoas me deram uma oportunidade. Se daqui a 4 anos eu não corresponder a essa oportunidade, eu vou ser o primeiro a pegar minha sacola e falar, gente, pedir desculpa e seguir meu caminho. Mas eu estou me preparando ao máximo para tentar continuar o legado do meu pai e fazer um mandato de excelência aqui dentro dessa cidade. Perfeito, são 8h05, tem muita coisa para a gente falar. Próximo bloco a gente comenta sobre essa nova mesa diretora, né, Arnaldo? A crise financeira do município também, como é que é trabalhar com isso aí, o que tem de possibilidade de se fazer, quais as suas ideias. Você acabou de citar agora aí que está terminando o curso de preparador físico, né? De educação física. Educação física, a faculdade de educação física. Isso. E você foi atleta profissional, acho que em 2018 que você falava com a gente aqui, que projetou o americano para a Série A, né? É americano, é torcedor do americano, não é? É. E tem aí agora a possibilidade de representar o americano, né, lá no Legislativo, o Goitacás, o Campos, enfim, né, todos os clubes profissionais e amadores também, porque o esporte é realmente um caminho fantástico aí para qualquer sociedade, principalmente para os jovens, né? Você viveu isso, você sabe muito bem disso. Então a gente comenta sobre esses assuntos. Próximo bloco, tem muitos comentários aqui, tem muita gente parabenizando. Sua mãe já colocou aqui uma série de mensagens. Por último, ela colocou que te ama. E ela vai te chamar de bonito também daqui a pouco. Você quer ver? Escuta. Só para descontrair um pouco, são 8h07. Agora você ouve o Folha no Ar, primeira edição. Voltamos em instantes com o vereador Bruno Viana, ao vivo aqui com o nosso Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Informe do trabalho.